Olá, tudo bem? Aqui é Pastor Valdolírio e é um prazer poder entrar nessa live agora para fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Essa live é um início, nós vamos buscar refletir na Palavra de Deus durante alguns dias em relação a textos da Palavra de Deus, estudos, a reflexão do dia. E a reflexão do dia de hoje vai ser baseada no livro de 1 Pedro. 1 Pedro é uma carta do apóstolo Pedro aos irmãos que viviam numa região, e eu já vou ler o texto para comentar com você sobre isso. E esse texto que vai estar, que eu vou ler só dois versículos, só 1 Pedro, verso 1 e 2. Buscar aprendizado de Deus. Vai ser uma live breve, vai ser um tempo bastante breve, mas para que essa mensagem fique gravada no seu coração e de repente você possa compartilhar isso com outras pessoas. O texto é o seguinte, 1 Pedro 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Eu queria trazer alguns aprendizados nesse texto. O primeiro aprendizado que eu vejo aqui, e olhando o que Pedro escreveu, ele começa a dizer o seguinte: eu escrevo essa carta aos escolhidos. E aí ele diz aonde estão esses escolhidos. Uma palavra muito importante aqui, que é escolhidos. Pessoas que não só eles não quiseram a Deus, eles foram escolhidos por Deus. E aí vem uma característica importantíssima, que é a eleição, é a predestinação. Como o Senhor nos escolheu para estar junto a Ele. Pela sua misericórdia e sua graça, Ele nos escolheu. Então ele diz que escreve essa carta aos escolhidos. Essa é uma palavra muito forte aqui. Que vivem não só... que passam por diversas dificuldades, que ele diz que vivem como estrangeiros, tanto no Ponto, Galácia. O que mostra que é o seguinte, essas pessoas tinham sido dispersas por causa de uma grande perseguição, e após essa dispersão, esse momento de dispersão, eles passaram a viver no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, toda aquela região ali ao redor, fora de Jerusalém. E aí, Pedro traz uma palavra, inicialmente, já de conforto para essas pessoas. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Olha, ele olha para aquelas pessoas e diz: nós te conhecíamos, Deus te conhecia de antemão e escolheu você. Ele dizia para esses crentes lá nessa região toda da Capadócia, da Galácia, do Ponto, eles, Deus, o Pai, é na presciência de Deus. Deus já nos conhecia, Deus já nos, sabe, ele conhece a nossa vida e ele antes nos escolheu. E ele diz que os escolheu e os santificou pelo Espírito. Ele diz que o Espírito os santificou para a obediência. Então vamos ver algumas coisas aqui. A primeira é Deus o Pai. Ele começa dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo, então a gente sabe quem é a pessoa que está falando aqui, é o apóstolo Pedro. Esse apóstolo de Jesus escreve a carta aos escolhidos que vivem nessas regiões e vivem como estrangeiros, não é a terra deles, eles vivem como estrangeiros lá. E Deus, o Pai, conhecia essas pessoas de antemão e as escolheu. Deus, na sua presciência, Deus, na sua sabedoria, foi lá e os escolheu. E aí o Espírito os santificou. Percebe uma coisa interessante aqui? Ele usou a Trindade muito fortemente. Ele disse: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, o Pai os escolheu e o Espírito os santificou. Três pessoas. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, o Pai os escolheu e o Espírito os santificou. Então Pedro está dizendo que são três em um. Os três se fizeram um, e esse um é a unidade que nós chamamos de Deus. Mas ele não despreza as outras partes. Ele não diz que não existem outras partes. Ele não diz, só existe Jesus. Ou como algumas seitas dizem, só existe Deus. Não. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é a Trindade Santa. Como é que esse mistério se resolve?
não tem resolução até hoje. Nós não sabemos, até porque se Deus tivesse nos dado conhecimento a saber desse mistério, nós seríamos iguais a Deus. Então, esse é um mistério que ele reserva a si mesmo, e nós acreditamos assim pela fé. E aí Deus, o Pai, os santos escolheu e o Espírito santificou. O que eu acho mais interessante é o seguinte: ele santificou para algumas coisas. Ele não santificou por santificar, o Espírito não escolheu por escolher. Ele santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele nos escolheu e o Espírito nos santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Essa obediência e purificação, isso quer dizer, para nos sujeitarmos à mão de Deus, estarmos debaixo da obediência de Deus, e pelo sangue de Jesus Cristo sermos purificados, sermos santificados, ele diz que a partir disso, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Só nesses 2 versos, que é a reflexão dessa noite, dessa tarde e noite, só nesses 2 versos já tem muito aprendizado. Aprendemos aqui que o apóstolo, ele disse ser apóstolo de Jesus, então ele tem o Senhor, Jesus como seu Senhor. Depois ele diz que essas pessoas que estão aí estão escolhidas, foram escolhidas por Deus, e mesmo vivendo estrangeiro, Deus os escolheu. E Deus os conhecia de antemão, então havia uma presciência de Deus, havia um conhecimento prévio de cada pessoa que estaria ali. E não só conhecia, como escolheu essas pessoas. E o Espírito santificou a elas para obediência a Ele e para purificação pelo sangue de Jesus, para ter santidade, para sermos santos diante de Deus. E que vocês, ele diz a essas pessoas, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Essa é a introdução da carta de Pedro. Esse é como Pedro se apresenta, essa é como as bênçãos que ele derrama sobre a vida de cada uma daquelas pessoas. O que é interessante é que eu e você podemos entender que essa graça também está sobre nós. Essa palavra que Pedro disse para aqueles estrangeiros também acontece conosco. Nós também somos estrangeiros nesse mundo. Nós vivemos em terra estranha. Nossa terra não é essa. Nossa nação não é essa. Nossa nação é o céu. Apesar de sermos brasileiros, como eu sou, você que é cristão, você que tem a Cristo, vive cidadão de um novo lugar, você é cidadão dos céus. Inclusive, no próprio texto de Pedro, ele vai salientar isso mais à frente. Não é o motivo da nossa reflexão de hoje. Mas fique com essa reflexão aqui. O Senhor te escolheu. Você escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo Paulo, para sermos santos, para obedecermos a Ele, para sermos purificados pelo sangue de Jesus e para que tenhamos cada vez mais graça e paz. Bom, essa é a reflexão do dia. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa continuar aprendendo da palavra de Deus. Amanhã eu volto para mais um momento de reflexão do dia, na qual nós vamos andar por mais alguns versos dentro da carta do apóstolo Pedro. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.